Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou Padre Yuli. Hoje, quinta-feira, vamos rezar juntos, vamos formar uma grande corrente de fé, uma grande corrente de oração pela televisão. Eu convido você a ficar com a gente, não vai dormir não, vamos ficar até 1h da manhã ao vivo. Madrugada de Bênçãos, você agora já está se acostumando, né? Começamos às 11, vamos até 1h da manhã juntos, rezando, falando das coisas de Deus, aprendendo das coisas de Deus. Estamos num tempo bonito que a igreja nos oferece, o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão, de mudança de vida, um processo que nós fazemos de olhar para dentro do nosso coração para ver aquilo que não está tão bem assim e para a gente jogar fora, né? Pedir a Deus que nos ajude. Não é ficar criando pecado, não é ficar criando coisa errada, não, claro que não. Mas vendo aquilo que realmente nós estamos fazendo que não é de acordo com a vontade de Deus. E isso que não é de acordo, a gente tem que banir da nossa vida, da nossa história, porque muitas vezes a bênção, a graça não acontece em nossa vida justamente porque há um obstáculo. Há alguma coisa que está impedindo. Claro que Jesus não acolhia os pecados de ninguém. Ele acolhia a pessoa, ele era misericordioso. Esse é o tema de hoje que nós vamos rezar, vamos refletir. Estamos no ano da misericórdia, instituído pelo Papa Francisco, e nesse tempo de Quaresma, uma vez mais, queremos falar da misericórdia. O tema nosso hoje é: você é misericordioso? Na verdade, é uma questão, é uma pergunta. Primeiro, para a gente aprender o que é misericórdia, segundo a palavra de Deus, segundo o que a nossa igreja ensina. E aí um questionamento para você, em cima do que a gente vai rezar hoje e vai aprender hoje. Você é misericordioso? Você realmente sabe o que é misericórdia e coloca em prática essa misericórdia? Misericórdia que vem de Deus acima de tudo? Misericórdia é uma palavrinha hebraica, tem raiz hebraica, que significa, depois passa pelo grego e pelo latim, chegando até nós, não é? Traduzindo a língua portuguesa, significa Deus que se inclina à miséria do nosso coração. Misericórdia é isso, Deus se inclina à miséria do nosso coração. Aquilo que está errado, nós somos humanos limitados e Deus conhece a gente, Ele nos criou, Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele acredita no ser humano acima de tudo. Mesmo com o meu pecado, mesmo com o seu pecado, e nós temos pecado, São João vai dizer na sua primeira carta, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Todos nós temos pecados. Entretanto, Deus caminha conosco e a vida inteira vamos tê-los. Por isso que a igreja tem para nós o sacramento da reconciliação, a confissão, o perdão. Se a gente cair, a gente se levanta e continua o caminho. Mas lembrando sempre que o pecado é o errar a direção, é uma mancha que é criada na minha vida interiormente, porque eu errei a direção, errei o foco, o objetivo, e o objetivo é a palavra de Deus. Se eu não estou ofendendo a Deus, não estou ofendendo ao meu próximo, estou bem, feliz, louvado seja Deus. Esse é um dos critérios para a gente ver se realmente estamos em pecado ou não. Porque o pecado ele tem que causar algumas consequências concretas, não é simplesmente algo que eu imaginei, não é isso, que eu sonhei, não, é algo concreto. Tanto é que na confissão, a igreja vai ensinar, precisa de algo concreto, da matéria, não é? Se eu não ofendi a Deus, não ofendi ninguém, eu estou buscando viver a palavra de Deus com as minhas limitações, estou firme no caminho, eu peço a graça de Deus e continuo esse caminho, é óbvio isso, não é? Então, misericórdia, sermos misericordiosos. Ora, mas se Deus se inclina à miséria do nosso coração e nós temos que ser misericordiosos, sim, claro. Nós também devemos nos inclinar às misérias do coração do nosso próximo. Que nós, às vezes, pedimos o perdão, pedimos a misericórdia de Deus para nós, mas nem sempre pedimos para o nosso próximo. Nem sempre, quando alguém nos faz algo, nós perdoamos. Ao contrário, né? Nós condenamos diretamente. Infelizmente acontece isso. Então, eu acolho não o pecado do outro, nem o erro do outro, mas a pessoa do outro. Eu procuro compreender o porquê que aquela pessoa fez aquilo, ou tomou aquela atitude, ou falou aquilo. Eu preciso, antes de julgar, e às vezes a pessoa nem julga, já condena, eu preciso compreender a história daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Era o que Jesus fazia. Buscava compreender a vida da pessoa. Buscava compreender aquela história, o que havia por detrás daquele acontecimento.
nós também assim devemos fazê-lo. E vamos aprender da misericórdia, de maneira especial nesse primeiro bloco, e vamos rezar para que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos misericordiosos, que Deus tenha perdão de nós, Deus purifique realmente com o seu Espírito Santo o nosso coração, a nossa vida, especialmente nesse tempo de Quaresma, para que nós sejamos novos pela graça de Deus, novos pelo seu amor, novos pelo seu poder. E vamos rezar juntos, formamos essa grande corrente de oração. Então, desde já, eu quero que você ligue para participar conosco. Nossas atendentes estão lá para acolher você com todo o carinho. 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você liga, você deixa seu pedido de oração, você participa conosco. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós vamos colocá-lo lá no finalzinho do programa, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, pedindo a intercessão da Mãe, que Maria possa levar esses pedidos até o coração de Jesus. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, consagrar os pedidos, as intenções, as famílias, as necessidades. Vamos rezar juntos. Então ligue para nós, participe. Você pode telefonar para falar ao vivo com o padre. Não está conseguindo? Vai insistindo, né? Insiste que você chega lá para partilhar a sua vida, para pedir a sua oração ao vivo também, de maneira especial, nesse tema bonito de misericórdia, para a gente pedir a graça do Senhor, para que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo, purificando o nosso coração e que nós acolhamos a graça da misericórdia. Como eu dizia, o Papa Francisco instituiu o ano da misericórdia. Por que isso? Para a gente rezar mais. Mais do que isso ainda, para a gente colocar em prática. Porque às vezes nós falamos tanto de misericórdia, falamos tanto de perdão e nem sempre perdoamos. E nem sempre amamos. O perdão e a misericórdia, veja bem, ele na verdade, caminham juntos. Caminham juntos, o perdão e a misericórdia. Não tem como você dizer, eu perdoo, mas não amo, ou eu amo e não perdoo. Impossível. Eles caminham juntos. O amor cristão e a misericórdia caminham juntos. Como eu disse, e lembre disso sempre, Deus que se inclina às misérias do nosso coração. Para quê? Para arrancar do nosso coração aquilo que não é de acordo com a sua vontade. Como é que eu conheço a sua vontade? Pela nossa oração, pela nossa intimidade com Deus, pela nossa comunhão com Deus, não é? Na oração, na Santa Missa especialmente, e quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, nós temos toda a revelação. Então, lendo a palavra, nós vamos ver realmente qual é a nossa direção, qual é o nosso caminho, o que realmente está correto, o que não está correto. Não adianta, como eu disse, ficar inventando pecadinho, né? Tem gente, às vezes até da própria igreja, né? Há movimentos da igreja nossa, da igreja católica, estou dizendo, que às vezes cria mais pecado que o próprio Papa, né? É uma coisa assim, medonha até, né? Não, Jesus vem falar de misericórdia, meu Deus do céu. Talvez o Papa Francisco, e você tem percebido isso nos seus ensinamentos, ele fala muito, enfatiza muito a misericórdia, o amor de Deus. Deus é bom, é misericordioso, acolhe, ama. Repito, não o pecado, e o Papa nunca disse isso. Mas a pessoa, o Papa não fica insistindo no pecado da pessoa, né? No erro da pessoa, não. O Papa acolhe a pessoa. E ele sabe muito bem que muitas vezes aquelas pessoas, quando ele vai visitar um presídio, vai visitar lá uma situação mais difícil socialmente falando, ele sabe dos erros que aquelas pessoas cometeram. Mas ele acolhe as pessoas, não acolhe o erro delas. Ele vai, claro, pregar a conversão e a mudança. Então, para dizer que muitas vezes o mundo cria coisas, e às vezes nós, não é? Criamos pecado demais, pelo amor de Deus. A gente vê aí certas pessoas, e isso a gente pode falar, que vão pregar muitas vezes, ou dar uma palestra, só fala de pecado, meu Deus do céu. Não fala de coisas boas, não fala da misericórdia de Deus, não fala do amor de Deus. Nós precisamos aprender isso e perceber uma outra coisa importante. O tempo da Quaresma não é um tempo de ficar de cabeça baixa, triste. Porque se eu fico triste de cabeça baixa, é porque eu não queria tirar aquele pecado ou aquela coisa ruim do coração. Eu queria permanecer com aquilo. Se eu quero arrancar do coração aquilo, eu tenho que me alegrar por aquilo, não é? Tenho que me alegrar.
Eu tenho que me levantar realmente, pedir a Deus que ajude. Porque não é também porque eu fui perdoado que eu estou numa redoma de vidro e eu não vou mais errar. Não, nós somos humanos, somos frágeis. Por isso eu dizia, a pior coisa que tem é quando as pessoas ficam apontando o dedo para as outras, mostrando o erro das outras pessoas e não olha para a vida delas próprias. Temos que cuidar da nossa vida, por isso que Deus deu uma vida só para cada um. Para a gente cuidar da nossa só. E olha que é tão difícil, não é mesmo? E pedir a Deus que nos ajude. Então, perdoar é uma graça de Deus. Há uma frase muito bonita que diz assim, errar é humano, perdoar é divino. É divino. Então, o gesto do perdão é de Deus para conosco, mas nós também precisamos fazer o exercício de perdoar o nosso próximo. Quando aquele nosso próximo, e veja bem, as pessoas que mais nos decepcionam são as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas que estão distantes não vão nos decepcionar, elas estão longe, mas as pessoas que estão mais próximas, perceba isso, é que nos decepcionam. E é natural, são humanas, não são anjos. Você com certeza já decepcionou muita gente, eu já decepcionei muita gente. E mais, por mais que a gente faça um propósito, a gente acaba caindo e decepcionando novamente. Aí a importância de estarmos em comunhão com Deus, porque quando a gente cai, erra ou decepciona alguém, é pedir a Deus, Senhor, errei realmente. Quero ter a coragem de recomeçar, quero ter a humildade de perceber que eu errei, que eu sou limitado, mas eu quero recomeçar. E demonstrar isso, é claro. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas nem sempre querem reconhecer os erros, as limitações. Mas nós somos limitados. É impossível alguém dizer que não é limitado, que é perfeito. Não existe isso, é ridículo uma pessoa que se acha assim. Às vezes nós encontramos por aí afora, na igreja também, mas fora da igreja, pessoas que se acham, né? O rei da cocada preta, ou a rainha da cocada preta. Né? Se acham perfeito, a perfeita. Meu Deus do céu, coisa ridícula. E aponta o dedo para todo mundo, né? Aponta o dedo dizendo, e às vezes fala, mas isso é dentro da religião. Não é só não. A gente vê isso nas empresas, vê isso nas famílias, de pessoas que nem religiosas são, apontando o dedo. Porque às vezes, você já ouviu isso, e o meio de comunicação, às vezes precisamos tomar cuidado, alguns deles, que vão dizer que tudo que é negativo, que é ruim, que é tragédia, que é sei lá o quê, que é pecado, vem tudo da religião. É tudo, e de maneira especial da Igreja Católica. É ridículo isso e a gente precisa aprender a ver que não é assim não. Ao longo da história nós vemos situações que aconteceram que nem sempre foram religiosas. Você vê lá um Hitler, não tinha nada a ver com a igreja, um Stalin na Rússia que matou milhões de pessoas, e tantos outros pela história, que não tem nada a ver com a religião. Então, por favor, vincular certas tragédias da humanidade ou da sociedade com a fé, isso não tem nada a ver, muito pelo contrário, a fé quer justamente iluminar essas trevas, iluminar as trevas. A graça de Deus é isso, o seu Espírito quer iluminar as nossas trevas muitas vezes, porque humanamente, muitas vezes, conseguimos ter avanços tecnológicos, científicos, mas se não houver a luz da palavra de Deus, as pessoas fazem uso dessas tecnologias para a maldade, para o que é mal. E nós vemos isso aí com os meios de comunicação, com a internet, com a própria medicina, quando usada para maldade, para o que não presta. Por quê? Porque falta o Espírito de Deus. Daí a importância do Espírito Santo, da nossa comunhão com Deus, da nossa vivência de fé, mas uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé madura, para eu realmente perceber que eu sou limitado e que eu preciso de Deus. Ter a humildade de reconhecer isso. Eu gosto de lembrar sempre a passagem de São Lucas no Evangelho, capítulo 15, aquela parábola do filho pródigo. O filho mais novo que pegou o que era seu, entre aspas, matou o pai, né? Porque se pediu a herança para o pai que estava vivo, no seu interior estava matando o pai. E então ele pega e vai seguir a vida. E perde tudo. Cabeça dura, não é? E aí quando ele percebe que está numa situação difícil, ele volta para o pai. Mas antes disso ele faz um exame de consciência e vai dizer assim, puxa vida, eu vou lá chegar para o meu pai e dizer para ele, pai, pequei contra o Senhor,
já não mereço nem ser chamado seu filho. E vai. Quando ele chega, o pai o avista de longe e vai ao seu encontro para abraçá-lo. E é o pai que vai abraçá-lo, não é o filho que abraça o pai. E se você reparou naquele texto, se não reparou, leia Lucas capítulo 15. O pai vai ao encontro, se encontram, quando o filho vai falar alguma coisa, o pai não deixa. O pai o abraça, o beija, pede para trazer roupa nova, sandália aos pés e faz uma festa. Porque o pai percebeu que se ele voltou, teve a coragem de voltar, a humildade de voltar, é porque ele estava arrependido. O pai não precisava ficar lá cutucando ele para dizer o que ele fez, como ele fez. Tem gente que é assim, né? A pessoa erra, vai o outro lá e fica cutucando a outra para saber cada vez mais. Isso é fofoca, é nojento e ridículo. Se a pessoa realmente voltou, é porque ela teve a humildade e a coragem. Acolha essa pessoa. O pai fez isso, acolheu e fez festa. Disse assim, porque esse meu filho estava morto e tornou a vida e ressuscitou. O pai não ficou fazendo um questionário para ele, nem uma entrevista. Assim também nós. Há um escritor que diz assim que Deus tem memória curta para os nossos pecados. Não para nós, mas para os nossos pecados. Porque a partir do momento que a gente quer mudar, Ele nos acolhe. Pedro perguntou para Jesus, você se recorda dessa passagem da Bíblia? Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? 7 é o número perfeito na Bíblia? E Jesus olha para Pedro e diz assim, olha Pedro, eu não digo até 7 não, mas 70 vezes 7. Que na numerologia hebraica significa deve-se fazer sempre, deve-se perdoar sempre. Sempre que a pessoa esteja arrependida e queira mudar, sempre. Jesus, João capítulo 8, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, levaram-na lá para ser julgada e queriam apedrejá-la. E Jesus diz assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E então eles começaram a sair, a começar pelos mais velhos, deixando a pedra, indo embora. E Jesus olha, viu que todo mundo foi embora e diz assim, e aí mulher, não condenaram você não? Eu também não te condeno. Olha que palavra bonita de Jesus, que Ele diz para mim, diz para você, meu irmão, pela situação mais difícil que você esteja vivendo. Tenha essa confiança, aproxime-se de Deus, aproxime-se, acredite que nós temos um Deus que ama, que a nossa fé não é simplesmente baseada num conjunto de normas e regras, isso vem depois, claro, e é importante a doutrina, mas essencialmente não é isso, essencialmente nós temos e vivemos por um Deus que ama, que acolhe, que perdoa e que Jesus é a face do Pai. E nós temos que aprender isso e nós católicos precisamos anunciar isso, você que é católico, que é padre, que é bispo, não é? Que está aí na sua pastoral, na sua comunidade, aprenda a anunciar isso, a misericórdia, o amor, o perdão. Precisamos aprender isso. É isso que o Papa está dizendo e insistindo. Jesus diz então assim, não te condenaram? Eu também não te condeno. Mas ele diz mais uma coisinha. Vai e não peques mais. É importante isso. Jesus acolhe, Jesus perdoa, Jesus defende a pessoa, não o pecado dela, repito. Tanto é que ele diz, vai e não peques mais. Vai por outro caminho agora. Vai com a luz de Deus. Você lembra daquela passagem daquela mulher, a samaritana, no poço, com Jesus conversando? Jesus pede-lhe água, não é? Mas na verdade Jesus é a água viva. E ele diz assim para aquela mulher, se tu soubesses do dom de Deus, você pediria a mim de beber. Olha que bonito. Se tu soubesses do dom de Deus. Nós precisamos ouvir isso, meu irmão, minha irmã. Hoje, no século 21, precisamos ouvir isso. Se nós soubéssemos e percebêssemos a importância do dom de Deus. Tem gente, desculpe falar assim, que se diz tão religiosa e realmente é só religiosa, mas não aprendeu a ter uma fé e uma intimidade e uma comunhão com Deus. Fica simplesmente nas regras e doutrinas,
que, repito, são importantes, por favor. Mas não podemos começar por aí. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: antes de catequizarmos, precisamos evangelizarmos. Ah, padre, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. E Madre Teresa vai definir isso, então, em uma de suas obras. Catequizar é você passar uma doutrina, um conjunto de regras, que é importante. Fazer ecoar algo, a palavra catequizar é isso. Evangelizar é eu levar Jesus às outras pessoas. Levar uma pessoa e as pessoas que acolhem esse anúncio vão ter uma experiência, uma comunhão com uma pessoa que é Jesus Cristo, não simplesmente com um conjunto de regras e normas. Depois que ela tiver a experiência com uma pessoa que é Jesus e realmente quiser estar com Jesus, aí sim vem a catequese, o segundo passo, as regras e doutrinas da igreja até. Mas primeiro tem que ter experiência de Jesus. Por isso, primeiro evangelizamos, depois catequizamos. Nossas catequistas precisam aprender isso, não é mesmo? Senão a gente leva para as nossas crianças tanta coisa em matéria de doutrina, mas não leva Jesus a elas. Não basta ser religioso, é preciso ter fé. É preciso mergulhar na vida divina, e é isso que o mundo mais precisa, um mundo tão confuso, imerso nas trevas, precisa da luz de Deus. E a luz da fé não serve para aprisionar ninguém, mas serve para libertar. Serve para libertar, serve para dar vida nova. As pessoas não percebem isso. E aqueles que estão fora da fé, talvez não percebam isso porque nós apresentemos ao mundo uma fé triste, uma fé aprisionada. E a fé não é nada disso. Veja como Jesus pregava, como Jesus anunciava o perdão e a misericórdia. Esse mesmo perdão, essa mesma misericórdia que Jesus anunciava e anuncia hoje. Mas também, para que a gente possa ter acesso a essa graça, a essa misericórdia, precisamos aprender a compreender o outro, a amar o outro, a perdoar o outro, a ajudar o outro. Não é acolher o pecado dele, não. É mostrar o que está errado e colocá-lo no caminho certo. Mas não é ficar criando chifre na cabeça de cavalo, não é? Não é ficar inventando sarna para se coçar. Para com isso. Lembre-se, acima de tudo, da misericórdia e do amor. E isso não é uma teoria abstrata, não é um poema, não, é muito concreto na nossa fé.